Olá pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Consultal. Estamos aqui para dar sequência à nossa série Simplificando e Aplicando Ferramentas de Gestão. Nossa proposta dentro dessa série é simplificar, ou seja, mostrar a simplicidade que há nessas ferramentas, tanto de entendimento quanto de aplicação, para que você realmente possa aplicar, transformar em alguma situação ou criar alguma situação de trabalho. Falamos sobre 5W2H, falamos sobre PDCA, falamos sobre fluxograma e hoje nós vamos falar sobre o diagrama de Chicago. Segura aí que depois da vinheta nós vamos começar. Voltamos, pessoal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o diagrama de Chicago. Diagrama de Chicago, diagrama de causa-efeito, ou também conhecida como espinha de peixe, uma das ferramentas muito utilizadas dentro da empresa. E hoje nós queremos aqui mostrar para vocês a aplicação, a simplificação, com certeza, mas para que a gente possa simplificar e poder aplicar, nós precisamos entender essa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta elaborada por Kaoru Ishikawa, lá dentro do conceito das 7 ferramentas da qualidade. Está presente nas ferramentas da qualidade, estava presente também na reconstrução do Japão como um conjunto de ferramentas aplicadas dentro do contexto de pós-reconstrução do Japão. E a finalidade do diagrama de Chicago, ou a espinha de peixe, ela tem como finalidade encontrar a causa raiz do problema. Notem que muitas das vezes nós estamos agitados tentando resolver problemas e nós ignoramos todo o processo ou a análise desse processo. O diagrama de Chicago, ou a espinha de peixe, tem como finalidade então encontrar a causa raiz. E encontrar a causa raiz é tratar a ferida, é realmente diagnosticar o problema real, de maneira que você possa, uma vez entendido o problema, você possa sanar. Pessoal, antes de nós começarmos a aplicar, só um adendo aqui. Olha só, a espinha de peixe ela não é uma ferramenta para achar culpado. A espinha de peixe não é uma ferramenta que vai contra um setor, um departamento ou outro. Às vezes nós vemos que há uma interpretação equivocada quanto a isso. A espinha de peixe, por finalidade, encontrar a causa raiz. Se a causa raiz está sob o seu domínio, sob o seu comando, sobre o teu setor, sobre a sua responsabilidade, paciência. A questão é encontrar para tornar o processo mais eficiente. Isso não é pela pessoa, isso é pelo processo, isso é pela organização como todo, não é como departamento. Uma organização é o todo, ela não é uma parte do processo. Então nós precisamos resolver cada etapa desse grande processo para que a eficiência seja real, para que o resultado seja positivo. E por isso a importância do uso dessa ferramenta para que você possa tratar a causa raiz. Pessoal, agora nós vamos aqui rapidamente aplicar um exemplo para que vocês entendam aqui como que funciona, mas notem que eu acabei de falar. O diagrama de Chicago é uma ferramenta, ele é uma metodologia para você encontrar a causa raiz. Encontrar a causa raiz não é simplesmente preencher um documento, é pegar um documento que é adequado, mais propício para a situação, mas que vai fazer você sair em busca da análise. E uma vez encontrando a análise, vocês vão entender o porquê. Pessoal, agora nós vamos aqui rapidamente aplicar um exemplo para que vocês entendam aqui como que funciona, mas notem que eu acabei de falar. Então, pessoal, vamos aplicar aqui rapidamente a nossa espinha de peixe. A ideia é trazer aqui o que eu já usei nesse contexto desse vídeo. O cliente está reclamando porque está faltando ali, está atrasando a mercadoria. Então, quando eu falo de atrasar a mercadoria, eu estou falando do efeito, o problema em essência. Então, eu tenho aqui um problema para que possa ser analisado através da espinha de peixe. Logo depois, eu tenho as categorias. Porque, por exemplo, quando eu falo de medida, de método, de máquina, de mão de obra, eu estou usando ali uma possibilidade. Então, o problema pode estar relacionado à mão de obra? Pode. Pode estar relacionado a material? Sim. Pode estar relacionado a um método confuso? Pode estar relacionado ao meio ambiente, calor, frio? Isso tudo pode estar atrelado também a esse problema. Então, através da análise, quando eu falo para vocês que a ferramenta ela não se preenche por si só, você tem que fazer a análise, você tem que buscar a informação. Depois que eu tenho ali as categorias, e eu identifico a categoria, se é mão de obra, vamos dar um exemplo aqui, que nós falamos de mão de obra. Vamos usar esse exemplo aqui na nossa ilustração. Então, se eu tenho a mão de obra, qual é a causa? Eu vou buscar a causa, que mão de obra tem um monte de coisa, pode ser ociosa, pode ser falta de mão de obra, pode ser falta de treinamento. Então, a equipe não está qualificada para exercer, para fazer aquela atividade, aquela tarefa. Então, eu tenho ali as causas. E dentro de cada causa, eu tenho as subcausas.
Por quê? Porque eu vou dar aqui o aprofundamento, eu vou procurar o refino para justificar o porquê. Por que não houve o treinamento? O que aconteceu? Por que está ociosa? E aí eu vou aprofundar nessa minha análise, e essa análise pode me levar para vários caminhos. Mas a ideia e o objetivo da análise da espinha de peixe é que eu encontre a causa raiz. Mas observe que eu tenho o problema, eu tenho as categorias, eu tenho a causa, eu tenho a subcausa, e o objetivo final é encontrar a causa raiz do problema para que... Beleza, pessoal, findamos aqui mais um episódio. Vocês viram aí o exemplo aplicado, vocês viram todo o contexto argumentado aqui por nós, diante do caso apresentado, ou da ferramenta apresentada. E eu espero vocês nas outras que virão. Um grande abraço, pessoal. Continue acompanhando aí, continue, se inscreva no canal, compartilhe. Quando eu falo compartilhar, às vezes você tem a sua rede social, você tem o status. Se você realmente confia nesse trabalho, se você realmente dá credibilidade a esse trabalho, coloca lá no seu status, coloca lá no seu Facebook, coloca lá no seu Instagram uma chamada, para que você possa falar aqui, gente, isso aqui é um amigo meu, é um conhecido meu, tem feito um trabalho bacana, tem me ensinado bastante, aí você vai lá e compartilhe com essa turma aí, com seus colegas, com seus contatos. Do mais, fiquem com Deus, um grande abraço, fui!